Você já parou para pensar por que fazer o bem às vezes nos traz mais satisfação do que aqueles que ajudamos? Vivemos em um mundo que insiste na ideia de cada um por si. Mas e se eu disser que essa é a maior ilusão que nos afasta da felicidade? E se o meio mais eficaz de cuidar de si mesmo for, na verdade, cuidar genuinamente dos outros? Isso não é apenas uma frase bonita tirada das redes sociais. É um princípio fundamental de uma das filosofias mais influentes da história, o estoicismo. Hoje, vamos desvendar o antigo segredo estoico sobre a justiça. E você descobrirá por que ajudar os outros é, no fim das contas, a forma mais inteligente e até mais vantajosa de ajudar a si próprio. Prepare-se, porque esta ideia pode revolucionar completamente sua percepção sobre egoísmo e altruísmo. Antes de mergulharmos nas profundezas dessa ideia, vamos traçar um panorama geral. Afinal, o que é o estoicismo? Não se trata de ter uma cara de pedra ou de suprimir emoções como muitos imaginam. O estoicismo é uma filosofia prática que nasceu em Atenas há mais de 2.300 anos. Seu objetivo principal é ajudar o indivíduo a alcançar a eudaimonia, ou seja, uma vida significativa, próspera e feliz, independentemente das circunstâncias externas. Grandes mentes, como o imperador Marco Aurélio, o dramaturgo e conselheiro imperial Sêneca e o ex-escravo Epicteto, eram seguidores do estoicismo. Eles buscavam respostas para perguntas eternas. Como viver corretamente? Como manter a calma no meio do caos? E o que significa ser uma boa pessoa? E no centro das suas respostas, sempre havia uma das 4 virtudes cardeais: a justiça. Mas para os estoicos, a justiça era muito mais abrangente do que simplesmente seguir as leis. Era uma compreensão profunda da nossa interconexão com toda a humanidade. Vamos começar pelo alicerce, pela base de tudo, pela ideia central que sustenta toda a ética estoica. É um termo grego, oikeiosis. Pode soar complicado, mas a sua essência é incrivelmente simples e intuitiva. Imagine um recém-nascido. O primeiro e principal instinto dele é a autopreservação. Ele cuida de si, do seu próprio corpo. Esse é o seu primeiro círculo de afinidade. Com o tempo, esse círculo se expande. A criança passa a reconhecer e a amar os pais, os irmãos. O seu sentido de próprio agora inclui a família. Depois, o círculo continua a crescer, abrangendo amigos, vizinhos e concidadãos. Os estoicos acreditavam que o objetivo final da pessoa sábia é expandir esse círculo até que ele abranja toda a humanidade. É deixar de ver os outros como estranhos e começar a perceber cada ser humano como parte de uma única e grande família. É exatamente isso que é a oikeiosis, o processo de apropriação, de reconhecimento dos outros como nossos. Esta não é uma ideia sentimental, mas sim o resultado de um raciocínio lógico. Somos todos seres humanos, todos dotados de razão, e todos fazemos parte de uma só natureza. Consequentemente, o bem-estar do outro jamais pode ser-nos indiferente. O conceito dos círculos concêntricos não é apenas uma bela metáfora, é um exercício mental extremamente prático. O filósofo estoico Hierócles propunha que seus alunos imaginassem esses círculos mentalmente e se esforçassem para trazer os mais distantes para o centro. Por exemplo, chamando um primo simplesmente de irmão e um vizinho de parente. O objetivo deste exercício é quebrar as barreiras mentais que erguemos entre os nossos e os estranhos. Afinal, são essas barreiras que geram indiferença, hostilidade e injustiça. Quando começamos a ver um estranho na rua como um parente distante, nossa atitude em relação a ele muda drasticamente. Não conseguimos mais ignorar o sofrimento alheio com o coração frio. Ajudá-lo torna-se tão natural quanto auxiliar um membro da nossa própria família. E é aqui que a parte mais interessante começa. Ao agir assim, estamos em plena harmonia com a nossa verdadeira natureza. E, segundo os estoicos, viver em conformidade com a natureza é o bem supremo
e a verdadeira fonte da felicidade. Desse modo, todo ato de justiça e de auxílio é, na verdade, um passo em direção ao nosso próprio florescimento. Agora, vamos dar um passo adiante, da ideia de uma família mundial para a ideia de um Estado universal. Os estoicos foram os pioneiros na filosofia ocidental a introduzir o conceito de cosmópolis, que, literalmente, significa cidade-cosmos. Eles argumentavam: somos todos cidadãos não apenas da nossa cidade ou nação, mas de um vasto estado global, o mundo inteiro. Nossa lei comum é a razão universal, ou logos, que permeia tudo o que existe. Essa ideia era revolucionária para a época, numa altura em que o mundo estava dividido entre gregos e bárbaros, entre romanos e provincianos. Os estoicos, por sua vez, afirmavam que nacionalidade, status social ou riqueza eram apenas distinções externas e irrelevantes. O que importava era o que nos unia, a nossa natureza humana partilhada e a capacidade de raciocínio. O imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, escreveu em seu diário pessoal: minha cidade e pátria, enquanto Antonino, é Roma, mas enquanto ser humano, é o mundo. Ele se lembrava constantemente de que a sua função primordial era ser um cidadão do mundo. O que realmente significa ser um cidadão do mundo na prática? Significa compreender que o seu bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao bem-estar de toda a sociedade. Os estoicos frequentemente utilizavam a analogia do corpo humano. Uma mão jamais poderia dizer: não me importo que o pé esteja doendo, afinal, eu sou eu, e ele é ele. A mão entende que faz parte de um organismo único. Se o corpo sofre, ela também sofre. O mesmo acontece na sociedade humana. Não somos indivíduos isolados, mas sim partes de um grande corpo da humanidade. Os problemas dos outros são os nossos problemas comuns. As alegrias deles são as nossas alegrias partilhadas. Por isso, a injustiça contra uma única pessoa é uma ferida infligida a todo o organismo social. Ao ajudar o próximo, estamos, essencialmente, a curar a nós mesmos, fortalecendo a estrutura social da qual fazemos parte. Este é um afastamento radical da ideia de que o homem é o lobo do homem. Para os estoicos, o ser humano é irmão, aliado e concidadão no grande cosmos, a cidade universal. Agora, vamos abordar a justiça enquanto virtude. Para os estoicos, existiam 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Eles acreditavam que essas qualidades eram o único bem verdadeiro. Todo o resto, saúde, riqueza, reputação, era classificado como coisas indiferentes. Podiam ser preferíveis, mas não determinavam a qualidade da nossa vida. A virtude, essa sim, a define, e entre elas, a justiça ocupava um lugar especial. Sêneca escreveu: ninguém pode viver feliz se preocupar apenas consigo, e se tudo o que fizer for para seu próprio benefício. Você deve viver para o outro, se quiser viver para si. Isso não é apenas um apelo ao altruísmo, é uma conclusão lógica. A justiça para eles era o conhecimento de como distribuir corretamente os bens e tratar cada um de acordo com o seu mérito. Mas o mérito não é determinado pelo status, e sim pela nossa natureza humana em comum. Ser justo significa reconhecer o valor inerente a cada pessoa e agir de acordo com esse reconhecimento. Mas como é que tudo isso se conecta com o nosso próprio bem-estar? Os estoicos acreditavam que a alma humana é, por natureza, racional e social. Fomos feitos para viver em comunidade e cooperar uns com os outros. Sempre que agimos de forma injusta, estamos a ir contra a nossa própria essência. É como se estivéssemos a ferir a nossa própria alma. Isso gera conflito interno, ansiedade, medo e vergonha, tudo o que destrói a nossa paz de espírito. Pelo contrário, quando agimos com justiça, ajudamos o próximo e demonstramos bondade, estamos a agir em harmonia com a nossa natureza. Isto traz satisfação interior.
um senso de retidão e integridade. Para o estoico, a felicidade não é um prazer fugaz, mas sim um estado de harmonia interior alcançado através de uma vida virtuosa. Por isso, cada ato de justiça é uma contribuição direta para a nossa própria felicidade a longo prazo. Ao ajudar os outros, não perdemos. Pelo contrário, ganhamos o que há de mais valioso, a tranquilidade da alma. Essa ideia nunca foi tão bem expressa quanto pelo imperador e filósofo Marco Aurélio. Em suas meditações, ele retorna constantemente à reflexão sobre o nosso bem comum. Uma de suas citações mais famosas diz: "O que não faz mal à colmeia, também não faz mal à abelha." Pensemos bem nesta metáfora simples, mas genial. A abelha compreende instintivamente que a sua sobrevivência e prosperidade dependem diretamente da saúde de toda a colmeia. Ela não pode simplesmente dizer: "Vou acumular mel só para mim, e o resto que se vire." Tal comportamento seria, no final das contas, destrutivo tanto para a colmeia quanto para a própria abelha. Marco Aurélio nos conclamava a nós, humanos, a sermos tão racionais quanto as abelhas. Devemos perceber que fazemos parte de uma grande colmeia, a sociedade humana. E tudo o que fazemos deve visar o bem comum, porque só numa sociedade próspera e justa é que o indivíduo pode florescer de verdade. Marco Aurélio levava essa ideia ainda mais além. Ele defendia que o nosso propósito primordial, enquanto seres racionais, é o serviço ao próximo. Ele escreveu: "Nascemos uns para os outros, sendo assim, ou instrua, ou suporte." Isso quer dizer que nosso papel é duplo, ou auxiliar os outros a se aprimorarem, ou aceitar pacientemente as suas falhas, reconhecendo que eles são parte integrante do nosso conjunto. Para ele, ajudar os outros não era um fardo, mas sim um privilégio. Era a chance de manifestarmos a nossa natureza superior. Mesmo sendo imperador, quando se deparava com a traição, a ingratidão ou a ignorância, ele repetia a si mesmo: "Esta pessoa agiu dessa forma porque não sabe o que é o verdadeiro bem e o verdadeiro mal. A minha missão, no entanto, não é irritar-me com ela, mas sim continuar a cumprir o meu propósito, agir em benefício do bem comum." Essa postura lhe conferia uma força e uma serenidade internas incríveis. Ao auxiliar o próximo, ele garantia a própria humanidade e evitava sucumbir às emoções destrutivas. Esta abordagem transforma completamente a nossa percepção dos problemas. Geralmente, ao depararmos com uma injustiça ou com o sofrimento alheio, tendemos a sentir raiva, desespero ou o desejo de nos afastarmos. O estoicismo oferece um caminho diferente. Em vez de perguntar: "Por que isto está a acontecer?", o estoico questiona: "O que posso fazer para ajudar? Como posso usar esta situação para exercitar a virtude?" Qualquer problema deixa de ser uma fonte de estresse e torna-se uma oportunidade para a ação. Ajudar alguém com um saco pesado, ouvir um amigo num momento difícil, doar para a caridade ou manifestar-se contra uma injustiça, nada disto se torna um fardo, mas sim um exercício prático de virtude. Esta é uma prática que nos torna mais fortes, mais sábios e, em última análise, mais felizes. Deixamos de ser vítimas passivas das circunstâncias e passamos a ser participantes ativos na construção de um mundo melhor. E este sentimento de participação ativa no bem comum é uma poderosa fonte de significado e satisfação. Sêneca, outro grande estoico, analisou minuciosamente o tema dos benefícios em seu tratado De Beneficis. Ele via a ajuda aos outros como uma espécie de cola social, responsável por unir a sociedade. Para ele, dar e receber auxílio é um ciclo natural que sustenta os laços humanos. Ele escreveu: "Quem faz o benefício, cale-se; quem o recebe, que conte." Sêneca enfatizava que a verdadeira ajuda não busca recompensa ou reconhecimento. Ela é realizada pelo ato em si, e é nisso que reside seu maior valor para quem ajuda. Quando praticamos o bem sem esperar gratidão em troca,
Afirmamos nossa independência de avaliações externas. Nossa satisfação não vem do louvor alheio, mas sim da consciência de termos agido corretamente, em harmonia com nossa natureza racional e social. Isso fortalece nosso caráter e nos torna menos vulneráveis a decepções. Sêneca também apresenta um argumento fascinante sobre as vantagens de ser prestativo. Ele defende que, ao estendermos a mão, criamos uma rede de boa vontade à nossa volta. Hoje você ajuda, e amanhã é provável que a ajuda retorne. Mas mesmo que a pessoa que você ajudou se mostre ingrata, o simples ato de prestar auxílio já lhe trouxe um benefício pessoal. Você se aprimorou, exercitando a virtude. Além disso, você se torna um exemplo para os outros. Seu gesto pode inspirar outras boas ações, e essa onda de bondade se propaga. Dessa forma, ao ajudar um indivíduo, você contribui diretamente para a melhoria de todo o nosso clima social. Você torna o mundo à sua volta um pouco mais seguro, gentil e confiável. E viver num mundo assim, convenhamos, é muito mais agradável e tranquilo. Concluímos então que cada ato de auxílio é um investimento na sociedade em que desejamos viver. Esta é a forma mais prática e, sobretudo, mais previdente de autocuidado. É interessante notar que os estoicos não defendiam a caridade irrefletida, nem o autossacrifício exaustivo. Para eles, a justiça estava intrinsecamente ligada à sabedoria. A ajuda, portanto, deveria ser prestada de forma inteligente. Antes de oferecer auxílio, o estoico precisava avaliar a situação. Será que essa pessoa realmente precisa? Será que minha ajuda não trará prejuízo a longo prazo, como, por exemplo, incentivando a preguiça? Qual é a melhor forma de intervir nessas circunstâncias? Isso não é um cálculo frio, mas sim uma demonstração de verdadeira preocupação. O verdadeiro auxílio não visa apenas aliviar o sofrimento momentâneo, mas sim ajudar a pessoa a se tornar melhor, mais forte e mais autossuficiente. Às vezes, a forma de ajuda mais justa pode ser a recusa, por exemplo, negar um empréstimo a um amigo que sabemos que usará o dinheiro em vícios. Nesse caso, a justiça para com o amigo é ajudá-lo a enfrentar o problema e não compactuar com ele. Essa abordagem também protege quem ajuda, evitando o esgotamento emocional e sacrifícios sem sentido. E o que dizia Epicteto, o filósofo que trilhou o caminho da escravidão até se tornar um dos mestres mais respeitados da sua época? O seu foco estava na concessão de papéis. Ele ensinava que cada um de nós desempenha diversos papéis na vida. Somos filhos de alguém, pais, amigos, vizinhos, cidadãos. A nossa principal tarefa é executar esses papéis da melhor maneira possível. Para Epicteto, a justiça reside no cumprimento irrepreensível dos nossos deveres sociais. Se és filho, o teu dever é honrar os pais. Se és amigo, deves ser leal. Se és cidadão, tens de respeitar as leis e zelar pelo bem comum. E aqui está a chave. Ao desempenharmos estes papéis, não estamos a fazer um favor aos outros. Estamos a realizarmos-nos a nós mesmos. Quando agimos como bons amigos, não estamos apenas a ajudar um amigo, estamos a tornar-nos bons amigos. E isso é, na verdade, parte de uma vida virtuosa e feliz. A injustiça, a traição e o desleixo com o nosso dever são, antes de tudo, uma traição a nós mesmos, um abandono da nossa melhor versão. Ao ajudarmos os outros dentro dos limites dos nossos papéis, estamos a construir o nosso próprio caráter, que se torna íntegro e digno. Vamos analisar isso com um exemplo simples. Imagine que um amigo seu lhe peça ajuda com uma mudança de casa. Você tem uma escolha. Você pode dar uma desculpa e negar a ajuda, ou pode aceitar e oferecer o seu apoio. Na perspectiva de Epicteto, ao ajudar um amigo, você está desempenhando o seu papel de amigo. Esta ação está em conformidade com a natureza. É provável que você se canse fisicamente durante o processo, mas no campo moral, sentirá satisfação. Você fortalecerá essa amizade. Confirmará a si mesmo que é uma pessoa confiável, e isso lhe trará paz interior.
Agora, imagine que você negou a ajuda, mentindo. Você pode até ter economizado algumas horas do seu tempo, mas a que preço? Você provavelmente sentirá um peso na consciência. Terá enfraquecido os laços de amizade. Agiu de forma contrária ao seu papel. Essa dissonância interna, de acordo com os estoicos, é a verdadeira fonte da infelicidade. Portanto, ajudar o amigo, neste exemplo, não é um sacrifício, mas sim uma escolha em favor da sua própria integridade e da harmonia da sua alma. Este é o caminho mais direto para o autorrespeito. Agora, chegamos à conclusão mais paradoxal e poderosa da filosofia estoica sobre a justiça. Podemos chamar isso de egoísmo racional, ou altruísmo em benefício próprio. Os estoicos afirmavam que o objetivo supremo de todo ser humano é alcançar a eudaimonia, ou seja, o estado de florescimento, de uma vida plena e feliz. E eles logicamente demonstravam que o único caminho para esse objetivo é a virtude. E visto que o ser humano é um ser social, uma vida virtuosa é impossível sem justiça e sem o serviço ao bem comum. Sendo assim, o modo mais eficaz, mais direto e, essencialmente, o único para alcançar a felicidade pessoal é ajudar os outros e ser justo. Qualquer tentativa de construir a sua felicidade sobre a miséria dos outros, na indiferença ou no puro egoísmo, está fadada ao fracasso. Isso contradiz a nossa natureza fundamental e levará, inevitavelmente, a um conflito interno. Desta forma, cuidar dos outros não é o oposto de cuidar de si mesmo, é a sua forma mais elevada e mais sábia. Vamos desmistificar uma ideia bem popular. É comum ouvir que os estoicos pregavam a insensibilidade ou que devíamos suprimir nossas emoções. Isso é um erro fundamental. Na verdade, o que eles defendiam era a análise das emoções, não a supressão. Eles nos ensinavam a não permitir que paixões irracionais, como a raiva, a inveja ou um medo descontrolado, dominassem nossas ações. Já no que diz respeito às emoções positivas e prossociais, os estoicos as valorizavam imensamente. O amor pela humanidade, a compaixão e a benevolência eram vistos como manifestações naturais da nossa natureza racional. Sêneca já dizia: onde há um homem, há lugar para a beneficência. A ajuda ao próximo deve nascer não da mera piedade ou pena, que os estoicos classificavam como uma paixão irracional, mas sim de uma compaixão e de um entendimento racional sobre nossa condição humana em comum. Ajudamos, portanto, não por estarmos à mercê de uma onda de emoções, mas sim porque é a ação correta e mais razoável. Isso confere à nossa ajuda mais estabilidade e confiabilidade. Não ajudamos apenas quando estamos de bom humor, mas sim sempre que o dever e a justiça exigem essa atitude. Mas como aplicar tudo isso na nossa vida moderna, no século XXI? As ideias estoicas estão mais relevantes do que nunca. Nossa sociedade frequentemente sofre com a atomização, a solidão e a sensação de falta de propósito. O conceito estoico de justiça oferece um poderoso antídoto. Comece devagar. Pratique o conceito de oikeiosis no dia a dia. Tente ver aquele colega com quem você tem uma relação tensa, não como um rival, mas como um membro da sua equipe. Demonstre interesse genuíno pelo caixa do supermercado, em vez de vê-lo apenas como uma função. Essas pequenas mudanças na percepção alteram a nossa química interna. Elas reduzem o estresse das interações sociais e aumentam o nosso senso de conexão. Lembre-se de que cada pessoa que você encontra está travando a sua própria batalha invisível. Demonstrar cortesia e bondade básicas já é um ato de justiça estoica. O próximo passo é transformar a percepção em ação. Procure oportunidades para ajudar no seu dia a dia. Não precisam ser gestos grandiosos. Ceder o lugar no ônibus. Ajudar um vizinho a carregar as compras. Compartilhar seu conhecimento com quem precisa. Fazer uma pequena doação a um fundo confiável. A importância dessas ações não está na escala, mas sim na sua regularidade.
Cada ato desses é um treino para o seu músculo da bondade. Quanto mais você faz, mais natural isso se torna. Deixa de ser uma obrigação para virar um hábito e depois uma fonte genuína de alegria. Você notará que o foco da sua atenção se desloca dos seus pequenos problemas para algo muito maior. E isso, como confirma a psicologia moderna, é uma das formas mais seguras de aumentar o seu nível de felicidade e se livrar da ansiedade. Você começa a se sentir parte de algo muito maior do que seu próprio ego. E, finalmente, chegamos à prática mais complexa, mas talvez a mais crucial. Trata-se da aplicação da justiça estoica em situações difíceis. Aquelas em que você foi ofendido, enganado ou tratado de forma injusta. A reação natural é a raiva, a mágoa e o desejo imediato de vingança. O estoico, no entanto, para e se pergunta: como posso reagir de maneira virtuosa? Isso não significa que você deve permitir que abusem de você. A justiça pode exigir que você defenda seus limites ou que responsabilize o agressor. Mas isso deve ser feito não por vingança, mas sim pelo desejo de restaurar a ordem e, quem sabe, até ajudar a pessoa a reconhecer o próprio erro. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual ao seu inimigo. Ao manter a calma e a humanidade diante da injustiça, você alcança a vitória mais importante, a vitória sobre suas próprias paixões destrutivas. Você prova que seu estado interior não depende das más ações de terceiros, e é isso que lhe concede a verdadeira liberdade e uma paz inabalável. Ao ajudar até mesmo quem te ofendeu a não se endurecer, você ajuda a si mesmo a permanecer humano. Para finalizar, podemos dizer que a concepção estoica de justiça nos convida a uma transformação radical na maneira como enxergamos o mundo e nosso papel nele. Ela nos incita a sair da casca apertada do nosso ego e a nos reconhecermos como parte de um todo vasto e interligado. Essa filosofia desmantela a falsa dicotomia entre eu e os outros. Ela demonstra que os interesses individuais e os interesses da sociedade não se anulam, mas se complementam. Ao ajudar os outros, não estamos nos sacrificando. Pelo contrário, estamos a realizar a nossa verdadeira natureza, a construir o nosso caráter e a encontrar harmonia e propósito internos. Isso não é apenas um dever moral. É o caminho mais pragmático e direto para a vida que todos nós almejamos. Uma existência repleta de serenidade, alegria e profunda satisfação. A justiça, na visão estoica, não é meramente uma regra social. É, na verdade, a chave para a prosperidade pessoal. E essa chave está acessível a cada um de nós, aqui e agora. Em cada escolha que fazemos, em cada ação que praticamos. Assim, vamos consolidar o que aprendemos. Vimos que, para os estoicos, a justiça não é apenas um código de leis, mas um princípio fundamental que rege tanto o cosmos quanto a alma humana. Através do conceito de oikeiosis, eles demonstraram que nossa tendência natural é expandir o círculo de cuidado, saindo de nós mesmos para abraçar toda a humanidade. Com a ideia de cosmópolis, eles nos ensinaram a nos ver como cidadãos de um único mundo, onde o bem-estar individual está intrinsecamente ligado ao bem-estar coletivo. Grandes estoicos, Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, provaram com suas vidas que servir os outros não nos diminui, mas sim nos engrandece. E a conclusão principal, talvez chocante, ajudar o próximo é, na verdade, a forma mais sábia e eficaz de nos ajudarmos. Cada ato de bondade e justiça é um passo em direção à nossa paz de espírito, a vida em harmonia com a natureza e a razão, aquela mesma eudaimonia que eles consideravam o bem supremo. Isso significa que, da próxima vez que tiver a chance de ajudar alguém, lembre-se, você não está fazendo isso só pela outra pessoa. Você está fazendo por si mesmo. Está investindo num mundo melhor e na melhor versão de quem você pode ser. Obrigado por ter assistido até aqui. Se as ideias estoicas ressoaram em sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal
e deixar o seu like para que este vídeo alcance ainda mais pessoas. E agora, uma pergunta para você. Qual pequeno ato de bondade ou ajuda você realizou recentemente que inesperadamente também lhe trouxe alegria? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos nos inspirar mutuamente